Olá, alunos do segundo ano. Eu vou começar hoje um pouquinho sobre matrizes. Então, a definição é uma tabela que tem m vezes n números reais dispostos em m linhas, que são as filas horizontais, e n colunas, que vão ser as filas verticais. É uma matriz do tipo ou formato m por n, ou simplesmente uma matriz m por n. Alguns exemplos, então, né? A gente representa elas sempre por uma letra maiúscula, né? Que vai ser o nome da matriz, igual, daí a gente bota normalmente ou entre colchetes ou entre parênteses os elementos espaçados, né? No caso, essa matriz aqui, ela tem 3 elementos e eles estão dispostos em uma linha e 3 colunas. Então, ela é uma matriz 1 por 3. Um exemplo, a matriz B. Ela é uma matriz onde os elementos estão dispostos em 3 linhas e 2 colunas. Então, ela é uma matriz do tipo 3 por 2. A matriz C, ela é uma matriz com os elementos dispostos em 2 linhas e 3 colunas. Então, ela é uma matriz do tipo 2 por 3. A representação genérica. A matriz, então, A, do tipo M por N, ela é representada por A igual A e J, M por N, onde I e J são inteiros positivos, tais que 1 é menor ou igual a I, que é menor ou igual a M. Isso significa que o I ele é um número inteiro que vai de 1 até o número M, que é a quantidade de linhas que a matriz tem. E o J, né, ele é também um número entre 1, só que entre o número de colunas que a matriz tem, sempre inteiro. E A e J é qualquer elemento dessa matriz. Então, para entender bem isso daqui, o A e J, ele vai ser o elemento, a posição do elemento. Então, o I vai dizer a posição da linha, o J vai dizer a posição da coluna. Então, aqui pelos exemplos, eu tenho uma matriz A, a representação genérica dela diz que ela é A e J 2 por 3. Então, isso significa que ela tem 2 linhas, 3 colunas. Então, a representação de cada um dos elementos dela está aqui. Ó. Eu tenho que ter 2 linhas e 3 colunas. Então, repara bem. Primeiro elemento, ele é o A11. Ele está na primeira linha, primeira coluna. Segundo elemento é o A12. Está na primeira linha, na segunda coluna. Depois vem o A13, está na primeira linha, terceira coluna. Depois o A21, na segunda linha, primeira coluna. O A22, segunda linha, segunda coluna. E o A23, segunda linha, terceira coluna. Outro exemplo. A representação genérica de uma matriz B. B igual a um B e J, 1 por 4. Então, ela tem uma linha, 4 colunas, né? Então, uma linha, 4 colunas. Os elementos que ela tem que ter vai ser o B11, que é o número que vai estar no lugar da primeira linha na primeira coluna, aqui. O B12 vai estar na primeira linha, segunda coluna. O B13, primeira linha, terceira coluna. E o B14, primeira linha, quarta coluna. Um exemplo de exercício. Qual é o elemento A13 da matriz? Então, tem a matriz A, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e ela é 2 por 3. Então, eu quero o elemento que está na primeira linha, na terceira coluna. Né? Então, eu tenho aqui a primeira linha e daí eu venho aqui para a terceira coluna. Então, o elemento que está na primeira linha e na terceira coluna é o 6. Né? Então, nesse caso aqui, o A13 vai ser o número 6. Ok? Então, esse daqui era só um exemplo para identificar onde está o elemento. As matrizes especiais. Conforme assim, alguns tipos de matrizes vai tendo nomes relativos ali para cada um. Aqui ajuda a identificar, né? Então, a gente chama de matriz linha a matriz que só tem uma linha. Então, ela é 1 por algum número, né? A gente diria de modo geral que a matriz linha ela é 1 por um número n, né? Então, aqui tem um exemplo. A matriz A ela é 1 por 3, corrigindo, que saiu errado aqui. Ela tem o elemento 1, o 2 e o 3, né? A matriz nula,
Matriz nula ela é uma matriz que só tem zeros, né? Todos os elementos delas são zeros, ou seja, todas as entradas dessa matriz é zero. Normalmente, então, a gente representa como um zero e daí dá o tamanho dela. Então, 0, 2 por 3 vai significar isso daqui, né? Uma matriz 2 por 3 em que é tudo zero dentro, né? 2 linhas, 3 colunas, todos os elementos são zeros. Aqui do lado, matriz coluna. A matriz coluna, então, é uma matriz que só tem uma coluna, né? Então, tem, por exemplo, a matriz B, que tem os elementos 1, 2, 3, só que ela está em 3 linhas e uma coluna. Olha a diferença, né? Daqui para cá. Então, ela é representada, de maneira geral, né? Uma matriz M por 1, né? Que ela vai ter a quantidade de coluna fixa. A matriz quadrada. Matriz quadrada, né, como o próprio nome já diz, vai formar sempre um quadrado. Ela vai ter sempre a quantidade de linhas e colunas iguais. Então, uma matriz quadrada 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3 e assim por diante. A matriz quadrada, a gente normalmente diz que ela tem uma ordem. Então, por exemplo, essa matriz quadrada aqui do lado, 2 por 2, ela é uma matriz quadrada de ordem 2. A matriz quadrada 3 por 3, ela vai ser matriz quadrada de ordem 3. Então, sempre que falar uma ordem, significa o tamanho da matriz. Se dizer matriz quadrada de ordem 10, então ela é uma matriz com 10 linhas e 10 colunas, por exemplo. E o último tipo aqui, a matriz transposta. A matriz transposta, a gente vai pegar as linhas de uma matriz e transformar elas em coluna. Ou pegar as colunas e transformar em linha. Também dá certo, os dois jeitos, tá? Normalmente pega ali a linha, que é normalmente como se faz a leitura, a gente faz a leitura por linha, né? Então pega a linha e transforma ela em coluna. Então eu vou pegar a primeira linha, vai virar a primeira coluna. E depois a segunda linha vai virar a segunda coluna. A gente sempre vai representar a transposta de uma matriz pegando o mesmo nome que ela tem, só colocando um tzinho em expoente, né? Aqui. Então, eu tenho aqui como exemplo a matriz D, ela tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E daí eu vou fazer a D transposta, vou pegar então a primeira linha, vai virar exatamente a primeira coluna, né? Então o primeiro vai no primeiro, o segundo no segundo e assim por diante, né? Pega a mesma ordem que aparece, da esquerda para a direita, vai de cima para baixo. Depois pega a segunda linha vira a segunda coluna. Se ela tivesse mais linhas, viraria as demais colunas. E reparem sempre isso daqui, ó, o tamanho dela, né? Olha como é que fica. Sempre vai inverter quando vai dar transposta, né? Então, se você tem a matriz original ali 2 por 3, quando vai para a transposta, vai virar uma 3 por 2, né? Então, só troca de lugar ali linhas e colunas. Galera, muito obrigado por ter assistido. Se vocês tiverem qualquer dúvida ali nos exercícios, que eles são mais ou menos como está aqui nos exemplos desse vídeo, manda lá a dúvida por e-mail, por WhatsApp ou ali no próprio sala de aula, tá? Até a próxima!